Então, me perguntaram por que algumas empresas conseguem alavancar mais os seus negócios e gerar resultado, né? E também me perguntaram por que pessoa física também consegue fazer a mesma coisa. Eu vou dar os dois exemplos para facilitar o seu entendimento. Uma pessoa física que tem uma renda fixa de 10 mil reais, fixa. Ela está naquele emprego, está lá 10, 15, 20 anos, sempre mantendo o mesmo valor de recebimento, né? Então, essa pessoa, ela tem uma receita previsível. Então, você sabe que ela vai ter todo mês 10 mil reais. Para o banco, isso é muito bom. Ela tem uma previsibilidade da receita. Então, o banco consegue emprestar dinheiro para ela a um custo bem menor do que uma pessoa que ganha os mesmos 10 mil reais, porém com renda variável. Um mês ele ganha 20 mil, outro mês ganha 8 mil, outro mês ganha 15 mil. Então, ela oscila muito. Então, para o banco é mais assertivo liberar um empréstimo para uma pessoa que tem uma renda já previsível. Vai ter sempre aquele percentual nesse exemplo que eu te dei aqui agora, tá? Para a empresa também é a mesma coisa. Quando ela vai montar a estrutura de capital, então ela vai pegar uma parte do recurso de capital do sócio, né? E uma grande parte de terceiros. Tem empresas que conseguem alavancar, pega 70% de capital de terceiro, e somente 30% de capital próprio dos acionistas. Por que ela consegue fazer isso? Porque para empresas que têm uma receita previsível, né? Ou seja, ela não tem tanta oscilação das receitas, então, para o banco, para emprestar dinheiro para essa empresa, ela consegue liberar dinheiro com um custo mais baixo e consegue emprestar mais dinheiro por causa do fluxo de receita que ela recebe mensalmente, e é muito mais fácil para o banco tomar a decisão e liberar com capital mais tranquilo, porque mesmo ela trabalhando alavancada, ela consegue investir esse capital que ela pega de terceiro e duplica esse valor, né? Vou te dar um exemplo: a cada real que ela pega, ela transforma um real em dois, por exemplo, ou transforma um real em 3 reais, cada vez que ela capta recursos de terceiros. Então, para o banco que vai emprestar dinheiro para essa empresa, é uma segurança, ela sabe que essa empresa tem forte geração de fluxo de caixa, tá? Então, é muito parecido quando você compara com uma pessoa física para uma pessoa. Então, por que alguém que ganha lá 20 mil um mês, 30 mil, aí oscila 20 mil um mês, 30 no outro, 10 no outro, então oscila muito. Então, não é uma receita previsível, tem uma variação muito grande. Então, o banco, para emprestar dinheiro para uma pessoa assim, ele simplesmente calcula o risco que tem dessa pessoa dar o calote de não pagar devido à receita não ser previsível, como é o caso do exemplo da empresa, né, que eu te dei aqui agora. No caso da empresa, para você quando vai iniciar uma análise na empresa, principalmente análise contábil, né? Então é muito importante que você faça uma pré-análise no balanço patrimonial. O que é o balanço patrimonial de uma maneira bem simples? É uma foto da companhia. No balanço patrimonial você consegue descobrir se ela é uma empresa que está bem financeiramente, né? Se ela tem muita dívida, né? Quanto que está sendo o lucro líquido dessa empresa, né? Então você consegue ter uma visibilidade para tomar decisão, tá? Então o balanço é uma foto, é como a empresa está naquele momento, tá? E de outro lado você tem a DRE, demonstração do resultado do exercício. Na demonstração do resultado do exercício, ou a DRE, você consegue ver a empresa se ela tem uma forte geração de fluxo de caixa, ou seja, se a operação da empresa gera retorno suficiente para você manter o negócio, né? Que tem algumas empresas que têm muito lucro, mas você vai ver que grande parte do lucro são investimentos na bolsa de valores e não da operação da companhia. Então, na DRE você consegue ver exatamente essa questão, tá? Uma outra demonstração financeira que é muito importante você observar é a demonstração de fluxo de caixa da companhia, tá? Então, essas três demonstrações é muito importante que você dê uma olhada com muito carinho para que você consiga tomar a decisão de comprar
um papel de uma companhia, de investir, pegar pesado, né, na compra das ações dessa companhia. Tá? O que é o balanço patrimonial? De um lado, vou pegar aqui a colinha aqui, ó. De um lado você tem o ativo circulante, né, o ativo não circulante, investimentos e imobilizado. Nessa parte do ativo circulante você tem disponibilidade, né, que seria dinheiro, ou caixa mesmo, né, o que pode transformar em dinheiro o mais rápido possível, contas a receber, conta de clientes, estoques, né, outros valores a receber e a realizar dentro de um prazo de um ano. Então, nesse primeiro parte do ativo circulante. O ativo não circulante é exatamente o oposto desse. É aquilo que não consegue transformar em dinheiro muito rápido, né? Então temos realizar a longo prazo, que seria bens, direitos a receber ou a realizar num prazo superior a um ano, tá? Os investimentos incluem, por exemplo, ações, inclui cotas, né, em outras empresas, propriedades utilizadas nas operações. Imobilizados são imóveis, por exemplo, seria bens e direitos adquiridos com intenção de não venda, né? Ou seja, são bens que você compra para não vender, como imóveis, por exemplo, né? De repente você tem uma empresa, você tem um imóvel que ele está lá, ele serve a empresa, mas você não tem intenção de vender a longo prazo. Então seria nessa parte do ativo circulantes, ativo não circulantes, investimentos e imobilizados, tá? Agora, do lado do passivo circulante, são as operações exigível, né? Então você pega aqui, ó, duplicatas a pagar, né? Contas a pagar, tributos a recolher, empréstimos, financiamento e outras obrigações que vão vencer num período de um ano. Então, como você pode saber quanto a empresa precisa de capital de giro para manter a operação? Então você vai pegar o ativo circulante menos o passivo circulante. Nessa continha bem simples, você vai saber se essa empresa ela tem capital, tem caixa suficiente para pagar todas as obrigações diárias da companhia e não ter nenhum atraso. Então você pega o ativo circulante menos o passivo circulante, aí você sabe exatamente se a empresa tem caixa disponível para pagar funcionários, fornecedores, impostos, pagar as contas em dias, né, da companhia. O ativo não circulante, do outro lado você tem o passivo não circulante, que é o oposto. Então você entende, no passivo são as dívidas exigíveis, tem empréstimo, financiamento, obrigações com vencimento superior a um ano e receita menos despesa diferida, tá? E por fim você tem o patrimônio líquido, né? O valor, né, das entradas de capital menos as ações mantidas em tesouraria mais a avaliação contabilizada em resultado. Lucros retidos tanto com reserva quanto na rúbrica, lucros acumulados e prejuízo também acumulado, se for o caso. Então, de um lado, você tem, essa é a estrutura básica de um balanço patrimonial. Então, quando você for fazer uma análise da companhia, com o balanço patrimonial, dá para você saber se ela tem caixa suficiente para manter funcionários, fornecedores, ativos, tudo certinho, pagando em dia, né? E dá para você saber se ela tem bens, direitos, obrigações que dá para manter a estrutura funcionando de uma companhia. Agora, quando você pega a demonstração do resultado do exercício, né, a famosa DRE, ela é uma demonstração, a segunda demonstração mais importante que você precisa entender do balanço patrimonial. Por que é importante você entender dos balancetes da companhia? Porque caso uma empresa publicar, por exemplo, uma DRE, publicar um balanço patrimonial, uma demonstração de resultado, você consegue ler essa demonstração e verificar se realmente aquelas informações que são publicadas se estão corretas ou não estão corretas. Pode acontecer, mesmo essas demonstrações sendo auditadas, né, por empresas especializadas, pelas maiores especialistas, como hoje tem a Big, as four Big, né, as maiores empresas como a Price, como as outras 3 empresas grandes que fazem auditoria, pode ocorrer, como ocorreu nas lojas americanas agora recente, né, por exemplo, de ter
balanços publicados errados, né? E com isso, se você souber o que está fazendo, você consegue ver essas informações e evita de você comprar ações que não estão corretas, né? Publicadas no balanço correto. Para você ver esses balanços da companhia é muito simples. É só você digitar o nome da companhia, digita RI, então você vai cair nas relações com investidores. Lá você tem todas as publicações que a companhia coloca para você à disposição, para que você possa estar olhando, né, o que os gestores estão fazendo, como eles estão publicando as demonstrações, as estratégias que a companhia está tomando na área de marketing, na área de operações, na área de tecnologia de informações, de como está buscando os novos clientes, de quais são as estratégias para o futuro. Isso ajuda você a tomar decisão para fazer compra ou não, né, dessa companhia. Tá? Então, na demonstração do resultado do exercício, aí você tem primeiro a receita operacional, né? Então, ou receita de vendas, né? De repente, se for uma empresa de serviços. Então, você tem essa receita. Depois você vai subtrair os impostos daquela operação que ocorreu, né? Ou de repente, se você tem uma empresa que é produtos, né? Então você tem uma quantidade de produtos, você comprou a quantidade de produtos, você teve a receita. Então você tira menos os impostos, depois você tira menos esses produtos que foram vendidos, né? E aí você tem a receita líquida aqui, né? A receita operacional líquida. Tá? Então você tirou os impostos, depois você tirou o valor que você cobrou, pagou no produto, aí tem as despesas com venda e aí você tem a receita operacional líquida. Tá? Aí tem custos da mercadoria vendida, aí você vai ter o valor do estoque inicial, depois compras brutas, depois impostos sobre as compras, estoque final, que aí você vai obter o lucro bruto, tá? Então você fazendo essas continhas, é muito importante você estar atento a cada detalhe, porque cada detalhe desse conta para você tomar decisão quando você estiver lendo uma demonstração do resultado de uma companhia que você vai estar fazendo, tá? Aí depois nós temos despesas operacionais. Então, aí você tem despesas administrativas ou comerciais, salários e encargos, despesas gerais, depreciações, e aí você chega no lucro operacional, tá? Chegando nesse lucro operacional, você vai ter certeza se essa empresa ela tem condição de gerar caixa suficiente para você manter, para gerar fluxo de caixa futuro que dá para você investir nessa empresa. Né? Aí depois chega aqui o lucro operacional. Você tem receita financeira, despesas financeiras. Tá? O que é receita financeira? São investimentos que você faz, né? E aí você obtém receita, né, desse investimento. Você investiu R$10 e aí de um determinado produto, um ativo, e vendeu ele por 12. Então você teve uma receita de R$2. Então são receita financeira. Tem despesa financeira, né? São financiamentos, empréstimos, você faz e aí você paga. Tem custos, né, adicionais, então são considerados aí despesas financeiras. Então aí você tem, acrescenta ajuste do valor do presente, ajuste do valor presente atual, equivalência patrimonial, e aí você tem o lucro antes do imposto de renda. Tá? Então depois você desconta o imposto de renda, aí você tem o lucro após o imposto de renda. Então é muito importante que você tenha muito carinho, muita atenção quando vai fazer uma análise dessa. Tem que analisar com muito carinho para que você possa tomar uma decisão muito mais assertiva, né? Você pode inclusive fazer, por exemplo, uma análise vertical. Uma análise vertical vai mostrar para você qual o percentual, né, por exemplo, de cada item que você está, se você está fazendo uma boa gestão ou se não está, por exemplo. Né? Aí depois tem uma análise horizontal, você também pode fazer uma análise horizontal para verificar de um ano para o outro como foi o crescimento de cada conta desse item. A sua receita, no exemplo, foi lá 20 mil, né? 20 milhões, né? Por exemplo. Aí no outro ano, se deu mais ou menos de 20 milhões, você percebe se teve um crescimento da receita comparado com o outro ano. Você pega pelo menos 5 últimos anos, né? Como que foi, através da análise horizontal, se você está crescendo. Aquelas despesas, né? Quanto menor, em vez de crescer, seria menor. Quanto
cada ano que passar, se você reduziu, se melhorou a gestão, se melhorou a eficiência em cada conta, então ela consegue verificar para você se você está melhorando percentual na gestão, e aí você começa a estar analisando com mais carinho cada balanço que você pega para que você possa tomar a melhor decisão. E tem a demonstração de fluxo de caixa, né? E aí você vai fazer uma análise correta na demonstração de fluxo de caixa para verificar se essa análise está, se essa empresa tem capacidade de gerar bons fluxos de caixa. Quando você vai comprar uma ação de uma empresa, até o presente momento que você está analisando, aquela empresa ainda não pertence ao seu portfólio, ou seja, aquele resultado que ela deu até aquele momento, ele não é seu, ele não pertence a você. Mas dá para você ter uma ideia de que todo o resultado que aconteceu no passado, se ela replicar, se ela conseguir manter aquele resultado, ou se conseguir crescer gradativamente, ainda que seja um crescimento tímido, mas ela conseguir crescer, aí ela dá uma ideia se você pode ou não investir naquela companhia. Tá? Então o resultado passado, ele não dá para você um retorno, mas te dá uma ideia, te dá uma noção de como ela foi gerida até aquele momento. Se a gestão, se o diretor, se os diretores estão fazendo um bom trabalho para você. Tá? Então é importante que você analise com muito carinho para que você possa tomar a decisão. A demonstração de fluxo de caixa tem o método direto e tem o método indireto, que são os mais utilizados. Tá? Então, no caso, o método indireto, ele evidencia a movimentação do saldo de caixa no período, partindo da geração de caixa por meio da demonstração do resultado e das variações dos elementos patrimoniais do balanço que geram ou necessitam de caixa. Tá? Agora, no caso, e a outra diferença do método direto, né, para a elaboração do fluxo de caixa, consiste na acumulação das informações que movimentam as contas do grupo disponível. Consideramos como disponibilidade as contas representadas no caixa, bancos, aplicações financeiras, etc. Tá? Então, você nota que tem uma pequena diferença de uma para outra, e aí você deve olhar com muito carinho qual é o tipo, né, de demonstração do fluxo de caixa que cada companhia publica. Cada uma pode escolher um modelo, né, de apresentação, de gestão, se for principalmente aquelas empresas que não são listadas na bolsa, cada pessoa faz a gestão de uma maneira que é mais adequada para cada gestor. Tá? Bom, nesse vídeo eu quis passar para você um pouquinho, assim, de maneira bem concisa, bem simples, né, e com fácil entendimento, sobre a importância de você estar sempre observando como está sendo a gestão de cada companhia. Tá? Cada decisão que cada diretor toma, ela afeta diretamente o caixa da empresa. Então, a gestão de caixa é muito importante, por isso é tão importante que você, quando vai comprar um produto, comprar um ativo de uma companhia, você precisa estar muito atento a cada detalhe para evitar que você tenha problemas, né, de comprar e aí você comprar errado e depois arrepender. O ideal é que você faça uma escolha consciente, uma escolha estudada, né, que você mesmo faça o trabalho de casa, pegue cada companhia, estuda com muito carinho todas as nuances que envolve um contexto geral da companhia, e você precisa ter um conhecimento de dono, de sócio, para que você tome suas próprias decisões. Mesmo que alguém venha indicar você um determinado produto, você consiga estar olhando com seus próprios olhos e entendendo, interpretando de maneira assertiva, de maneira correta, aqueles relatórios publicados pelas companhias. Tá bom? Então, hoje foi bem de maneira simples que quis passar para você aqui a importância, né, de você fazer uma verificação, uma análise mais detalhada em cada relatório, para que ajude você a tomar as melhores decisões possíveis. Tá? Se essas informações que estou passando a você, se a seu ver, na sua análise, é uma informação que foi útil, que ajudou, que agregou valor para você, eu peço aí um convite que me siga nas redes sociais, caso você ainda não siga aqui no canal do YouTube também, para que essas informações possam chegar
a mais pessoas e que ajude essas pessoas a tomar melhores decisões de investimento. E o que eu quero de fato é que você compre ações melhores, compre participações societárias de empresas que te tragam retorno, que te tragam rendimento suficiente para você ter uma vida tranquila, uma vida do jeito que você sempre imaginou ter, tá? Que tenha recursos financeiros disponíveis à disposição de você, da sua família, e que você crie um patrimônio vitalício, que você possa viver uma vida mais tranquila na velhice, na melhor idade, com você, com a sua esposa, com seus filhos, netos e assim sucessivamente, tá bom? Um grande abraço a você, muito obrigado